Finalmente nós tivemos o episódio do Halloween, que foi cheio de referências, o mistério do Pietro se intensificou. Será que ele é o Mephisto que nem tá todo mundo falando? Eu acho que não. Mas será que ele é um dos X-Men sugado para aquele universo? Fica aí para descobrir. Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo legal? Tudo na paz? O meu nome é Fausto Filho, você está na Iniciativa Pop. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai sempre receber vídeos maravilhosos sobre o mundo da cultura pop e principalmente sobre WandaVision, que está explodindo cabeças por aí, tá certo? Dado o recado então, bora pro vídeo. Antes do episódio começar, a gente teve uma recapitulação da morte do Mercúrio do Aaron Taylor Johnson lá em Era de Ultron, que já é pra causar aquela estranheza, né? Porque um dos principais pontos desse episódio é quem é aquele personagem, porque a gente sabe que não é a mesma pessoa. O episódio começa e a gente já vê que a temática é o dos anos 90, que tem uma grande inspiração em Malcolm in the Middle, que é uma série dos anos 2000, mas nos moldes ali dos anos 90. E o legal é que na abertura a gente já vê os poderes desse novo Pietro, provando que pelo menos ele realmente é algum Pietro. E pelo menos nesse momento o efeito de velocidade dele é muito parecido com o dos filmes dos X-Men da Fox. Mas aí o episódio já entra com tudo, com a temática do Halloween, com todos os personagens já caracterizados das formas que eles são nos quadrinhos. E é legal porque é basicamente um cosplay, muito diferente das roupas funcionais que são apresentadas em todos os filmes. Eu achei bem legal o Billy caracterizar de Wiccan, o Tommy de Celery, a Wanda com a roupa de Feiticeira Escarlate muito parecida com a dos quadrinhos, até mesmo o Visão, que ficou um pouco ridículo, mas realmente ficaria ridículo se reproduzissem o traje dele fielmente, né? E é legal também a admiração dos meninos com o Pietro, porque ele de verdade passa a imagem daquele tio legal e divertido. E a personalidade dele é muito parecida com o Mercúrio da Fox. Muito mais com a personalidade do Mercúrio de Era de Ultron. Então essa pode ser uma pista de que ele é a versão dos X-Men, porque apesar dele não se lembrar de nada desse outro universo e até compartilhar lembranças de infância de Sokovia, a gente sabe que quando as pessoas estão dentro do Rex, elas assumem um papel lá dentro. Então é possível sim que ele também seja preso que nem todas essas outras pessoas. E a gente sabe também que essas pessoas, por mais que estejam presas, elas conseguem expressar características delas mesmas lá dentro. Que nem o chefe do Visão no primeiro episódio, a Dot, que inclusive desapareceu desde o quarto episódio, no segundo, o Herb e o médico no terceiro, o carteiro no quinto, enfim. O Pietro pode estar assumindo o papel do Pietro do MCU, mas pode ser sim o Pietro da Fox por causa desses pequenos detalhes. A gente vê também a Wanda incomodada com o Pietro desde que ele fala sobre as lembranças de Halloween deles. Ela diz que não era exatamente o que ela lembrava. O Billy também quebra a quarta parede e conversa com a gente dizendo que a mãe dele estava esquisita e achava que era por causa do Pietro. Ele diz também que os pais não estavam mais brigando, mas que estavam diferentes. E isso é um ponto legal porque tudo faz a gente pensar que quem trouxe o Pietro foi a Wanda. Mas é bem provável que tenha sido outra pessoa, inclusive o Billy. Como ele disse, os pais dele não estavam mais brigando, o que quer dizer que eles provavelmente escutaram a briga no episódio anterior. E pode ser que o Billy tenha trazido o Pietro para acalmar os ânimos. E pode até ter sido inconsciente, porque a gente vê várias magias que não foi a Wanda que fez desde que ela estava grávida, né? As borboletas, a cegonha, o próprio crescimento dos meninos. E só mais pro final nós vemos que ele começa a ter um pouco de controle desse poder que ele tem. O Visão começa muito esquisito nesse episódio, claramente ele não esqueceu da discussão que teve com a Wanda no episódio passado. Ele tenta disfarçar, fingir que nada tinha acontecido. E eu achei muito engraçado porque me lembrou aquelas situações em que você tem uma discussão com alguém que mora com você, mas daí chega um parente e você tenta agir como se tudo estivesse bem, sabe? Eu achei uma situação muito cotidiana. Então ele inventa que precisa patrulhar a vizinhança por causa do Halloween, mas na verdade ele quer continuar as investigações dele, né? O Pietro também troca de roupa e veste que nem o Mercúrio dos quadrinhos, só que bem mais improvisado. E detalhe, se você tá achando que esse personagem é o Mephisto por causa do cabelo dele, que parecem 2 chifres, esquece, porque
essa também é uma característica do personagem nos quadrinhos. E todos eles saem para pedir doces e a Wanda questiona o Pietro sobre as lembranças e ele diz: "Você tá me testando porque eu pareço diferente?" E ela responde: "É, mas por que você parece diferente?" E ele responde: "Me diz você. Se você tivesse encontrado Shangri-La também, não ia querer lembrar do passado." O que isso quer dizer, então? Claramente, ele quis dizer que encontrar Shangri-La seria morrer. Mas eu nunca escutei essa expressão antes. E não sei se você se lembra, mas o Doutor Estranho, no filme dele, começa a aprender as artes místicas em Shangri-La. E como a Wanda vai ser uma das personagens principais do segundo filme, estão rolando vários rumores de que o próprio Doutor Estranho pode aparecer na série. De repente, no último episódio. E essa pode ter sido a primeira menção ao Mago Supremo na série. E é muito esquisito porque, diferente do Visão, o Pietro parece saber que ele tá morto e ele sabe também que aquele rosto não é o mesmo que a Wanda conhecia. E novamente, isso é uma coisa que a gente tá vendo acontecer mais frequentemente. As pessoas falam o que elas pensam, mas ainda assim interpretam seu papel. Que nem o carteiro no episódio passado, que é super simpático com as crianças e diz que o cachorrinho não ia muito longe porque a mãe deles não ia deixar. Ele tá consciente, mas não deixa de interpretar seu papel. Isso acontece também com o Herb nesse episódio, quando ele pergunta se a Wanda quer que ele mude alguma coisa. E nesse momento também aparece outra característica do Pietro da Fox. Ele começa a roubar todos os doces das crianças e fazer travessuras junto com os gêmeos. E você se lembra que o Pietro dos X-Men, em Dias de Futuro Esquecido, morava no porão da casa dele cheio de coisas roubadas e que por causa disso a polícia sempre visitava ele? Pois é. Outro detalhe, pessoal, foi só porque a gente falou aqui no vídeo passado, que tá aqui no card, que não tinha crianças na cidade, que só tinha aparecido uns 15 personagens ao invés dos 3.000 habitantes que nesse episódio apareceu um monte. Parece até que a Wanda, ou quem tá por trás disso tudo, escutou todo o questionamento e quis corrigir essa parte. E faz até sentido ser o Halloween justamente para tentar tirar esse questionamento que a gente fez. Porque é uma data em que muitas pessoas e crianças saem nas ruas. E acho que isso fica mais evidente porque nas séries geralmente o episódio de Halloween é feito em outubro, perto do Halloween. Isso falando da maioria das sitcoms americanas. E a data do episódio, dia 12 de fevereiro, não tem nada a ver com Halloween. Então é claro que foi um evento forçado para tirar essa ideia de que não tem ninguém na cidade. É legal também os elementos dos anos 90 que o episódio tem, que nem os meninos jogando com controle de PlayStation 1, os filmes que estão passando no cinema é Operação Cupido, que é sobre gêmeas, e nós temos 2 pares de gêmeos assistindo, que é a Wanda e o Pietro, e o Billy e o Tommy. Eu achei bem legal essa sacada. Mas ao mesmo tempo, o outro filme que estava passando era Os Incríveis. E tem até a ver, né? Família superpoderosa e tal, mas é um filme de 2004, não tem muito a ver com a temática dos anos 90. De certa forma, combina com a situação, porque nos Incríveis nós temos o Flash, que é super rápido, e é nessa cena que o Tommy desenvolve os poderes de velocidade dele. E na família também tem a Violeta, que fica invisível e tem poderes de barreira, que é basicamente os poderes da Sue Storm. E tem também a Helena, que é a mãe da Violeta, que é a mulher elástica no filme, que é basicamente os poderes do Reed Richards também. A gente sabe dos rumores de Quarteto Fantástico e sobre a amiga da Mônica Rambeau, então talvez pode ser uma pista aí. E um pouco depois, a Wanda e o Pietro sentam para conversar e o Pietro pergunta onde ela tinha escondido todas as crianças que estavam ali, intensificando ainda mais o fato de que não existia nenhuma até aquele momento. E é engraçado que ele até gostou da ética dela para criar aquilo tudo. Deu empregos melhores para as pessoas, deixou elas dormindo quietinha até o episódio especial e diz que ela deu uma grande evolução nos poderes dela, que de dar pesadelo para as pessoas e disparar raios pelas mãos, ela conseguiu criar tudo aquilo. E isso faz sentido, porque se ele tá com as memórias do Pietro de A Era de Ultron, ele não deveria saber todos os feitos dela depois do filme. Mas é contraditório porque ele sabe que o Visão tá morto. E ele pergunta como ela fez aquilo tudo e tenta conquistar a confiança dela. E ela responde que não sabe, ela só se lembra de se sentir completamente sozinha. Então ela se vira pro Pietro e vê ele morto com os tiros que ele levou em A Era de Ultron. Foi uma cena bem semelhante à do Visão no episódio 3. Eu acredito que quando isso acontece não seja uma coisa real,
mas sim apenas uma coisa da cabeça dela. Na cena do Visão, ela tinha acabado de expulsar a Mônica e era a primeira vez que ela realmente enfrentava o lado de fora do Rex. Então, ela pode ter lembrado do porquê tudo aquilo teve início e se lembrou do Visão com aquele aspecto por causa do trauma. Com Pietra, ela tinha acabado de falar que ela se sentia completamente sozinha e, de fato, ela estava. O Visão havia morrido, a maioria dos amigos dela tinha acabado de enfrentar uma batalha duríssima. Eu acho que só restou o Gavião Arqueiro vivo das pessoas que ela tem alguma relação. E fazia muito tempo que ela não se lembrava do Pietro. Então, tudo isso é muito forte para ela e por se lembrar dele, ela também se lembrou da dor que foi perder ele. Por isso, ela pode ter se lembrado também do aspecto dele por causa do trauma. E por que eu acho que ele não é o vilão? Porque ele parece se importar com ela. Eu não acho que seria muito inteligente ele fazer todos esses questionamentos se ele tá querendo só usar a Wanda pra alguma coisa. Ele tá representando um papel de tio muito desleixado, que fala as coisas sem pensar muito, jogando no ar alguns fatos e questionamentos que provavelmente são importantes. Novamente, muito condizente com a personalidade do Pietro dos X-Men, mas nem um pouco inteligente se ele for o vilão. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo do lado de fora do Rex. A Mônica e o diretor Hayward têm uma discussão sobre as intenções da Wanda, e o Hayward se prova um belo de um babaca e expulsa a Mônica, o Jean e a Darcy ali da operação. Só que os três dão um jeito de continuar lá e começam uma operação própria escondida de todo mundo. Eles descobrem que o Hayward achou um jeito de localizar as pessoas dentro do Rex, mas não contou pra ninguém. E, em especial, ele estava rastreando Visão e as pessoas que estavam próximas a ele. Isso pode ser porque eles podem ter colocado um rastreador nele enquanto ele estava despedaçado na base da espada, não sei. Mas que esse Hayward tá envolvido nisso tudo é bem provável, como a gente tá falando aqui no canal desde o episódio 4. A Mônica recebe a mensagem para ir pegar o veículo da amiga dela para tentar entrar no Rex. E pessoal, muita gente pensa que poderia ser o Reed Richards, porque em inglês ela usa a palavra engineer, que pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, mas na tradução, tanto na legenda quanto na dublagem, ficou engenheira. Mudar a legenda seria muito fácil, mas refazer a dublagem só dessa ceninha específica é um tantinho complicado. E eu duvido que a Marvel tenha tido algum descuido quanto a isso. Então eu acredito sim que essa pessoa seja uma engenheira e que pode ser sim a Sue Storm. Porque, gente, imagina, todo mundo tava esperando o elenco de Quarteto Fantástico no Disney Investors Day. Que eu fiz vídeo, inclusive, sobre o evento, tá aqui no card, se você quiser. Tem uma petição grande por parte dos fãs para que o casal Sue e Reed sejam vividos pelo John Krasinski e pela Cate Blanchett, que são casados no mundo real e estrelaram juntos o filme Um Lugar Silencioso. Pensa se o motivo deles não anunciarem no evento seja porque os dois vão aparecer de surpresa no próximo episódio. Ia ser incrível. Eu não sei se é possível, mas não custa sonhar, né? A Darcy também comenta sobre as células da Wanda estarem sofrendo algum tipo de mutação por ela ter atravessado o Rex 2 vezes e queria atravessar mais uma. Eu tinha achado no último vídeo que ela poderia ficar doente por causa disso e que a Capitã ia conseguir passar parte dos poderes dela para Mônica para salvar ela. Mas depois de ver outros vídeos, eu acho que é bem mais provável essas mutações darem os poderes para ela. Acho que é uma solução muito mais simples e fácil. E pessoal, a Mônica não é uma mutante nos quadrinhos, mas imagina se o início do GNX no MCU seja essa mutação de quem atravessa o Rex. Talvez por ela supostamente ter ligado o mundo dos X-Men, que existe o GNX, com o MCU, que não existe, possa ter criado a ponte para isso acontecer. Isso seria muito legal e o completo oposto do quadrinho de Dinastia M, que é quando a Wanda dizima quase todos os mutantes da Terra e deixa só 198, se eu não me engano. Seria um plot twist muito legal. Ao invés dela destruir os mutantes, ela cria os mutantes. Mas de qualquer forma, a Mônica quer entrar de novo no Rex e vai com o Jean encontrar essa amiga enquanto a Darcy fica para tentar descobrir mais coisas que o Hayward está escondendo. Porque ela desconfia que tem uma coisa muito maior do que eles já tinham visto. Quem sabe ele não tenha tentado reconstruir a Joia da Alma a partir das memórias do Visão? Pode ser uma possibilidade. Agora vamos falar sobre a propaganda desse episódio, que pareceu totalmente aleatória, mas eu consegui enxergar 3 interpretações para ela. Mas antes disso, se você tá gostando do vídeo, deixa o like aqui para valorizar o trabalho que a gente faz aqui. É muito importante receber esse feedback de vocês, porque assim o YouTube consegue enxergar a gente aqui e começa a recomendar esse vídeo para mais pessoas, beleza?
Bora pra propaganda então. Então, eu acho que esse pode ter sido o comercial mais macabro até agora e com muito menos cara de venda de produto. Nele tem uma criança com fome sozinha em uma ilha e um tubarão aparece e oferece uma gelatina ou iogurte, não sei, chamada Yo-Magic. Ele pega esse iogurte, não consegue abrir, o tempo passa e ele vira uma caveira e ele morre de fome. Então o tubarão reaparece todo satisfeito falando sobre Yo-Magic. Primeiramente, a palavra You-Magic provavelmente é uma expressão dos Estados Unidos juntando as palavras your e magic, ou seja, sua magia. Então, levando em consideração o que a Wanda falou no episódio sobre se sentir sozinha e não saber o que aconteceu, nós podemos considerar que o menininho sozinho na ilha seja a Wanda. E o tubarão provavelmente seria o grande vilão que entregou a magia para ela como solução do problema dela. Vilão esse que nós não sabemos ainda quem é, mas estamos apostando no Mephisto ou na Agatha Harkness. Só que por algum motivo, por não conseguir usar a magia, ou se focar em usar essa magia, ela acaba morrendo. Seria essa uma premonição do que vai acontecer na série? A gente sabe que não, porque a Elizabeth Olsen está confirmada em Doutor Estranho 2. Talvez por se focar em usar essa magia ou tentar destravar ela, o vilão esteja consumindo ela pouco a pouco e isso levaria ela à morte. A segunda interpretação poderia ser que essa criança realmente seja os filhos da Wanda, que receberam a magia e sem ela não consigam sobreviver. Daí vem a frase do tubarão: You Magic, o lanche para sobreviventes. Ou seja, sem ela as pessoas morrem. Também pode ser uma referência ao Visão, que tá morto e recebe a magia da Wanda para voltar à vida. Porém, apesar dela, ele ainda continua morto. Tem outra teoria também sobre cada comercial ser uma referência a uma joia do infinito. Mas quando a gente vai analisar mais a fundo, eu acho que não tem nada a ver não. Então eu nem vou citar ela aqui para vocês. E dentre todas elas, eu acredito que é mais pro lado da primeira, sobre a Wanda ganhar essa magia e tá sendo consumida pouco a pouco por ela. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Visão. Nesse episódio ele basicamente continua suas investigações sobre a realidade. Ele diz pra Wanda que ia patrulhar a vizinhança por causa do Halloween, mas na verdade ele começa a ir para outros pontos da cidade. E nesses pontos ele percebe que tem várias pessoas com fantasias de Halloween, mas paralisadas. Aquela parte da cidade provavelmente não era para ser usada no episódio, então as pessoas que estavam ali não tinham nenhum papel para cumprir. Isso volta à nossa pergunta e à do Pietro também. Onde a Wanda escondeu todas essas pessoas até agora? Será que ela só jogou esse pessoal para as extremidades e tinha deixado eles inativos enquanto rolava os episódios? É uma possibilidade, mas eu acho que essa seria uma solução muito simples. Então, não deve ser isso não. O Visão encontra um carro parado no limite da cidade e dentro dele estava a Agnes, que parecia que estava perdida e tinha começado a ficar inativa como todas as outras pessoas. Mas o Visão volta a mente dela ao normal, que nem ele fez no último episódio, e ela desperta assustada, reconhecendo o Visão como um dos Vingadores, e diz que ele tinha morrido. Só que o Visão não sabe o que são os Vingadores e fica todo confuso sobre essa história dele estar morto. Isso porque, muito provavelmente, quando a Wanda reconstruiu o Visão, ela tirou todas as memórias para que eles pudessem viver felizes e sem maiores questionamentos sobre tudo aquilo. Mas não deu certo, né? O Visão diz que vai tentar sair de Westview para ajudar todo mundo, mas a Agnes diz que a Wanda não deixaria ninguém sair e dá um surto. Ela começa a rir desenfreadamente e o Visão volta ela pro papel de vizinha. Ela dá meia volta e vai embora enquanto o Visão caminha pro limite do Rex. E galera, essa cena é feita para enganar a gente, pra gente achar que a Agnes não tem nada a ver com tudo isso. E só é mais uma pessoa que tá presa ali. Mas pensa um pouquinho. Não é muito estranho que só ela tenha ido pra lá? Justamente onde o Visão tava buscando por respostas? Por que tinha que ser a Agnes, uma das principais pessoas que nós já estamos desconfiados de estar envolvida nisso tudo? Pra mim, é só pra enganar a gente. Pra tentar fazer com que ela seja uma vítima. É sério, como que ela se perdeu tão longe do centro da cidade, que era onde tudo tava rolando? Ela é vizinha da Wanda, poxa. Não tem razão pra ela estar ali. Mas eu vejo dois motivos pra isso. A primeira é que eu acho que ela queria o Visão fora do Rex, porque ele estava atrapalhando muito esse plano maior com todos esses questionamentos e investigações que ele estava fazendo. Então o plano dela era ir pro limite da cidade para que o Visão encontrasse ela e de alguma forma a Agnes motivasse o Visão para tentar buscar ajuda do lado de fora. Assim ele sairia do Rex e talvez não conseguisse voltar. A segunda possibilidade eu já falo daqui a pouco.
O Visão então caminha para o limite do Rex e tenta atravessar o campo de força. Nisso todos os alarmes da espada disparam e todo mundo vai ver o que estava acontecendo, incluindo a Darcy. O Visão consegue atravessar, mas ele começa a ser sugado de volta e começa a desintegrar também com a força. E isso acontece não porque ele estava saindo do lugar que mantinha ele vivo, porque a gente viu que as magias da Wanda continuam valendo do lado de fora. Então ele estaria são e salvo se saísse. Mas tem um probleminha. No episódio passado, quando a Wanda enfrenta os agentes da espada, ela dá um jeito de fazer o domo mais forte quando ela volta, para dificultar tanto a entrada quanto a saída. Então, possivelmente, o que estava acontecendo era que a magia estava funcionando para não deixar o Visão sair. Mas como ele é super poderoso, ele consegue chegar até poucos metros ali fora. Mas a magia é mais poderosa do que ele. E ele tenta pedir ajuda pro pessoal salvar as pessoas que estavam dentro do Rex e acaba caindo. Isso aí é uma coisa que pode provar a honra dele, né, para conseguir levantar o Mjolnir. Ele estava sendo desintegrado e mesmo assim pensou nas pessoas que estavam dentro do Rex e se importava com ele. Ele é digno. Nisso a Darcy sai também falando para os agentes ajudarem ele, mas o Hayward manda prenderem ela. E dentro do Rex, o Billy desperta também seus poderes de Wicano, que é basicamente os poderes da Wanda. Ele consegue parar o Tommy com a magia e consegue enxergar o Visão por meio da telepatia. Ele vai correndo avisar pra Wanda, que se irrita com o Pietro e manda ele pra longe, inclusive, e usa seus poderes pra parar todo mundo e começa a expandir o Rex para colocar o Visão dentro de novo. E todo mundo do lado de fora do Rex tenta fugir, mas muitos não conseguem e acaba virando mais marionetes dentro do conto de fadas da Wanda. Todas as instalações da espada viram um grande circo, incluindo a Darcy, que também foi pega nisso tudo. Mas a gente não viu exatamente o que aconteceu com ela. E o Rex se expandiu tanto que começou a pegar vários arredores da cidade e possivelmente até mesmo as cidades vizinhas. Mas apesar disso tudo, tanto o Hayward quanto a Mônica e o Jean conseguem escapar. Então a Wanda abre os olhinhos vermelhos e o episódio acaba. Cara, pra mim, esse foi o final mais abrupto até agora. Eu achei que iam ter mais algumas cenas de finalização, mas não, termina assim mesmo. E uau, como essa série tá sabendo fazer hype, viu? Mas calma aí, não sai ainda, porque tem a outra explicação do porquê a Agnes pode ter ido encontrar o Visão. Pode ser também que ela já tenha previsto que a Wanda iria expandir o Rex caso o Visão conseguisse sair. Então, é plausível que ela tenha motivado ele a fazer isso, porque assim o grande vilão disso tudo, tratando do Mephisto pelo menos, precisaria de mais almas para realizar o plano dele. E para isso eles precisavam de mais pessoas ali dentro. Então pode ter sido uma jogadinha dos dois, tanto da Agnes quanto do Mephisto, para alcançarem seus objetivos. Eu acho essas duas teorias bem válidas, tanto a de expulsar o Visão para causar menos problemas, quanto atrair o Visão para fora para Wanda expandir o Rex. Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo? Qual é a sua teoria para o que aconteceu nesse episódio? Será que era tudo plano da Agnes e do vilão que estava escondido? O que você acha que significou a propaganda desse episódio? Comenta aí embaixo que eu vou responder e conversar com todo mundo, beleza? E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar o próximo episódio que promete, viu? Eu quero hashtag John Krasinski e Cate Blanchett 4 fantástico aí nos comentários, beleza? Comenta aí embaixo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Me siga nas redes sociais e me manda um direct lá pra gente conversar melhor também. Não deixe de conferir os últimos vídeos que possivelmente estão aqui do lado. E, novamente, muito obrigado. E até mais.